Meus irmãos, hoje eu trago para vocês uma notícia do cantor Everaldo, ele que fez dupla com a sua irmã Edivânia. Eles cantaram, foram cantor na Igreja de Amor e gravaram CDs ali na gravadora Voz da Libertação, na antiga Voz da Libertação da Igreja de Amor. Eles que foram membros, cantores, né, ali da Igreja de Amor, mas eles vieram sair, se desligaram do ministério, e eles fundaram uma igreja chamada Tempo de Renovação. Vocês sabem que a Edivânia é casada, tem a família dela e o Everaldo também. Eles são irmão biológico, mas cada um tem a sua família. O Everaldo tem 3 filhos e ele vai contar aí, irmãos, o que Deus fez na vida da esposa dele. Ele quase perdeu a sua esposa por uma enfermidade, irmão, gravíssima. Foi um milagre de Deus, né? Foi um grande milagre de Deus. Ele não perdeu a sua esposa através da oração, da busca pela misericórdia de Deus, e o Senhor o socorreu. Eu vou deixar ele mesmo aqui, explicando para vocês o que aconteceu com ele e sua esposa, né? Ele que quase perdeu a sua esposa para esta enfermidade chamada hiponatremia. É uma enfermidade que baixo sódio no sangue. Ela ficou muitos dias no UTI e quase perdeu a sua vida. Ele quase perdeu ela mesmo ali porque o médico já não sabia mais o que fazer. Mas através dele buscar de Deus, Deus resgatou a vida da esposa dele. Então eu vou deixar para vocês ele mesmo contar o que Deus fez na vida da esposa dele e a aflição que ele passou. Deus abençoe e vamos para o vídeo. A vida é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de alegria, dor, fé e, por vezes, uma solidão profunda. Há momentos em que nos sentimos no epicentro de uma tempestade, onde o céu escurece e as vozes da desesperança ecoam mais alto que a razão. Para o pastor da história que vou te contar agora, de forma bem resumida, essa tempestade veio no meio de um diagnóstico avassalador para sua esposa: hiponatremia severa, nível de sódio no sangue que o mínimo é 135, caindo para 110, insuficiência adrenal, hipófise inoperante e ausência de produção de cortisol. Por 12 longos dias, a UTI de um hospital se tornou um verdadeiro campo de batalha. Entubada, sua esposa travava uma luta pela vida e os prognósticos médicos eram sombrios. E como se a situação não pudesse ficar mais avassaladora, houve um lado da história que marcou esse pastor profundamente. Acostumado a apoiar, a ser o porto seguro para tantos, ele nunca se sentiu tão sozinho antes. Pessoas consideradas próximas, irmãos na fé, até amigos, muitos desapareceram, distanciaram-se como se a dor fosse contagiosa. Mas, amados, foi nesse vazio, quando todos, com raríssimas exceções, pareciam lhe dar as costas, Deus começa a trabalhar no impossível. Em meio a essa realidade opressora, o pastor fez do canto de seu quarto um quartel-general de oração. Ali, em um ato de entrega total, misturado com desespero, ele se derramava na presença de Deus. Eu acho que nunca tinha vivido um período de tanta entrega, onde seu coração se abriu totalmente a Deus, porque ele sabia que sua esposa ia morrer, segundo o que os médicos haviam falado. Era uma guerra espiritual intensa. As palavras dos médicos contra a chama inextinguível da fé. Movido por uma ousadia nascida da aflição, ele começou a registrar seus pedidos a Deus, colando-os na parede de seu quartel-general. Entre as orações estava: Senhor, amanhã eu quero que o Senhor me surpreenda com boas notícias e que o médico traga informações de que ela está melhorando. E surpreendentemente, amados, as respostas começaram a chegar. Cada oração atendida impulsionava-o a uma fé ainda mais audaciosa, culminando em um pedido que parecia impossível. Senhor, amanhã eu quero chegar lá no hospital e receber a notícia de que ela já foi extubada. Muitas vezes, amados, Deus não se importa com a nossa pressa. Ele sabe o momento certo de agir. Ele queria ver se o pastor continuaria na fé caso houvesse um período de silêncio. E assim ele fez, assim aconteceu. Naquele dia ele chegou no hospital e ela continuava entubada. Ele voltou para casa, refez o pedido, colou novamente na parede em um ato de insistência. E surpreendentemente, queridos e queridas,
No dia seguinte, ele chega ao hospital e sua esposa havia sido estubada. Resumindo bastante, a cada passo a fé foi sendo fortalecida, até o glorioso anúncio: ela iria para casa. A experiência desse pastor é um testemunho vívido da fidelidade inabalável de Deus, mesmo quando a vida nos prega as maiores peças e nos traz algumas lições. Primeira, a ousadia da fé em meio à adversidade. O pastor não se acovardou diante das notícias terríveis. Muito pelo contrário, a sua fé se tornou mais ousada, mais insistente. Ele não orou por conformismo, mas por transformação. E isso nos lembra que a oração não é um monólogo, mas um diálogo com Deus, e um Deus que nos ouve e age em nossas vidas. Eu te pergunto, qual tem sido o nível da ousadia da sua fé diante dos desafios? Segunda, a solidão humana e a presença divina. Queridos e queridas, a dor do abandono é real e profunda, especialmente para aqueles que dedicam suas vidas ao cuidado de outros. No entanto, mesmo quando as pessoas mais próximas falham, a promessa de Deus permanece firme. Ele não nos abandona, Ele não nos esquece. Nos momentos de maior solidão, é a presença de Deus quem vai nos sustentar e nos fortalecer. Eu te pergunto, onde você tem buscado refúgio quando você se sente só? Terceira, Deus surpreende e excede nossas expectativas. O testemunho do pastor é uma prova de que Deus age de maneiras que superam nossa compreensão e nossas expectativas. Ele não apenas atendeu os pedidos, mas foi além, restaurando a saúde de sua esposa de uma forma que até os médicos consideravam improvável. Nessa manhã, querido, querida, eu deixo um conselho para você. Esteja aberto para as surpresas de Deus em sua vida. Nunca se esqueça que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede e imagina. Queridos, eu vou contar para vocês, revelar, o pastor dessa história sou eu. Por isso, humildemente, eu sinto que tenho alguma autoridade para te dizer nessa manhã. Se você está passando por um momento difícil, até mesmo se sentindo abandonado, eu quero que saiba que Deus não te esqueceu. Esse Deus, Ele nunca abandona. O homem pode falhar com você, mas a fidelidade do nosso Deus, ela não falha. E o que eu aprendi naqueles dias de desespero e também milagres, eu quero compartilhar com você com base na promessa que me sustentou. Ainda que uma mãe abandone o filho que gerou, todavia eu não me esquecerei de ti. E aí, meus irmãos, gostaram do vídeo? Então, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, faça o seu comentário. O que você achou? Você crê que Jesus faz milagres? Você também já recebeu algum milagre de Deus? Deixa aqui nos comentários o que você já recebeu de Deus, um milagre que para você era impossível, mas através da tua busca pelo Senhor, através de você buscar o Senhor em oração, Deus te surpreendeu e te deu um milagre. Deixa aqui nos comentários porque eu quero ler, quero ver o comentário de cada um de vocês. Você não é inscrito aqui não? Então se inscreva aqui no canal. Pai e Mãe, Ele está orando por você e Deus nosso Pai te abençoando. Tá bom? Deus te abençoe.